Oi, tudo bem? Um pouco de medo é natural. Um pouco, não muito. O medo é necessário. Senão, correríamos riscos sem importância nenhuma. Riscos desnecessários. Por que será que temos um instinto de conservação dentro de nós? Por que será que todas as criaturas têm isso naturalmente? Por que será que Deus colocou isso dentro de nós? Veja este trecho da magnífica obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Edição da FEB, Federação Espírita Brasileira, parte 3ª das Leis Morais, capítulo 5 da Lei de Conservação, Instinto de Conservação, Meios de Conservação, etc. Questão 702. Pergunta de Allan Kardec. É lei da natureza o instinto de conservação? Resposta. Sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, raciocinado em outros. Questão 703. Com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos um instinto de conservação? Resposta. Porque todos têm que concorrer para cumprimento dos desígnios da providência. Por isso foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Existe muita coisa por detrás dos fatos que estamos longe de perceber o alcance e a profundidade. Mas à medida que vamos estudando, vamos percebendo que tudo está interligado, que existe uma função e uma conexão entre todas as coisas. Alguém disse uma vez, o medo é a sombra alongada da ignorância. Eu não lembro o autor, mas você vai ver aí. O medo é a sombra alongada da ignorância. Veja bem, conforme vamos aprofundando o nosso conhecimento da realidade das coisas, dos fatos da ciência, das verdades universais, das verdades das leis materiais, das leis físicas e das leis espirituais, nós vamos gradativamente perdendo o medo, porque compreendemos, porque temos segurança naquele conhecimento, porque merecemos essa segurança íntima, porque nos dedicamos ao estudo, não é? Então, o medo vai relaxando e vai perdendo completamente o sentido. Você já reparou que muita gente tem medo de filmes de terror? Aí você fala assim, mas não é para ter? Mas por que você tem medo daquelas cenas? São muito bem feitas, os atores são muito bons, é muito bem filmado. Mesmo os filmes trash é feito de um jeito para que a gente fique com medo, e eles conseguem. A música, a iluminação, a interpretação, a história, as situações, o suspense, o fator surpresa ali, tudo a gente fica envolvido. Mas, por exemplo, por que muitos filmes de terror são baseados em espíritos, em violência? Por que as pessoas ficam com medo dos espíritos? Ignorância. Porque não sabem, porque nunca estudaram, que os espíritos são pessoas como nós. Eu sou espírito aqui. Se eu morrer agora, né, deixo o corpo para lá e continuo sendo o quê? Outra pessoa? Eu vou ser exatamente como eu sou. A diferença é que dentro ou fora do corpo, dentro é a força de expressão. Quer dizer, dentro, ligado ou não a essa máquina biológica, que com o tempo vai se desgastar e vai apodrecer e vai para debaixo da terra, mas que não sou eu, é apenas a roupa que eu uso. Então por que eu teria medo do meu pai que desencarnou se ele aparecesse para mim? Ué, não é o meu pai? Mas é um fantasma. Que fantasma? Fantasma, para que essa palavra fantasma? É um espírito. E que vai evoluir, vai ficar cada vez melhor, como eu, como todos nós. Só está no momento. Então, a nossa ignorância a respeito da vida espiritual
sendo que existe tanta literatura séria dentro da doutrina espírita e também fora da doutrina espírita, explicando em detalhes, de uma maneira fantástica, detalhada, lógica, a vida no plano espiritual. Lembrando que aqui também é plano espiritual, é tudo uma questão de estágio. Isso tudo também pode ser estudado e esclarecido. Então, por que esse medo dos espíritos? Não é? A gente tem que estudar para se desprender disso tudo. Pode continuar vendo os filmes de terror, né? Mas pensa um pouquinho a respeito. Por que o medo de tudo aquilo? A base de tudo é a ignorância. A sombra alongada da ignorância. Eu lembro que quando eu assisti pela primeira vez o filme O Exorcista, o tão famoso filme O Exorcista, eu demorei bastante para assistir. Não assisti quando era criança, nem muito tempo depois que ele foi lançado. Enfim, também assisto pouquíssimo televisão, pouquíssimo cinema. Mas eu lembro que quando finalmente eu assisti pela primeira vez, eu achei tão curioso, porque eu não tive absolutamente nenhum medo daquilo. Fiquei analisando os fatores técnicos e artísticos da obra cinematográfica. Fiquei também como espectador, simplesmente assistindo aquele trabalho, aquele entretenimento. Mas eu não senti medo nenhum, em nenhum momento do filme. Provavelmente porque já estudasse, trabalhasse com a doutrina espírita já há muitos anos, na época em que assisti. Então fui vendo que tudo aquilo, caso não fosse uma obra de ficção, tudo aquilo teria uma explicação lógica, como tem para os fatos mediúnicos, paranormais. Então não havia nenhuma razão para ter medo daquilo. Sinceramente, honestamente, não me fechei, não projetei nada, simplesmente assisti o filme. Eu fiquei pensando, como é que pode, não é? As pessoas morrerem de medo de uma coisa que tem explicação. A doutrina espírita de fato é uma bênção. Se você nunca leu Allan Kardec, as suas obras principais pelo menos, que são 5, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, e o Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, leia, estude com atenção, com vagar, com continuidade, leia, releia, pesquise, e você vai se desfazer na sua cabeça tantas ilusões e vai ficar tão feliz com o conhecimento objetivo, lógico, profundo, científico da vida de todos nós. Agora não adianta ler por cima, não adianta começar e parar e depois voltar e parar de novo. É preciso uma continuidade, é preciso uma dedicação. Existe uma alegria, um prazer muito grande no conhecimento, no estudo. E você, caso ainda não conheça, vai ver que não era nada daquilo que você, durante muito tempo, imaginou e ficou preso a coisas porque desconhecia. Você vai ver a lógica, a profundidade e a cientificidade da doutrina espírita. E voltando ao foco inicial da nossa temática, você vai perder o medo, vai conservar o que seja fundamental. Porque se você tiver, por exemplo, na tua casa e aparecer uma barata, se você tiver uma reação instintiva, não se preocupe, porque isso também é natural. Se você não tem medo de avião, ótimo também. Agora, se ele começar a balançar, aposto que você vai ficar com uma pontinha de medo, o que também é natural.
E não se engane com aquela história de Chico Xavier no avião com medo de morrer e gritando não. Estude melhor e mais profundamente a vida e obra de Chico Xavier e você vai entender que não é bem assim como as pessoas pintam, não. Ele, com muito bom humor, tentando se igualar à nossa estatura evolutiva mais baixa, usava muitas vezes esses truques saudáveis para nos passar lições, não é? Chico Xavier era um apóstolo, um grande missionário, um espírito da alta hierarquia espiritual, uma moral elevadíssima, um conhecimento muito mais profundo do que o conhecimento de todos os espíritos que psicografaram através dele, um mártir que já tinha morrido queimado na fogueira séculos atrás e que não tinha nenhum medo da morte física. Um espírito autenticamente humilde, mas profundamente corajoso e forte, que superou todas as provas que surgiram para ele durante toda esta encarnação e nas anteriores também. Estamos muito longe, mas um dia também chegaremos lá, como os grandes mártires que morreram pela verdade, porque sabem que a morte não existe.